Estejam na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus esteja sempre na vida de vocês e que possa nos fortalecer na fé. Estou aqui na praça e, como eu tinha prometido, a gente recomeçar nossa leitura em lugar assim mais arejado, né? Se aparecer alguém aqui é na improvisação. No tema de hoje, não ouvirão a sã doutrina. A doutrina ela não pode ser mudada. E nós temos aí doutrinas voltadas aos costumes e tradições que nas igrejas acontecem. As pessoas ficam subordinadas a este doutrinamento. E aqui na época já existia essa recusa, porque não estavam preparados para ouvir a palavra de Deus em verdade. E que foi pregado o Evangelho plenamente a todas as nações para que acontecesse a sua vinda, a revelação de Jesus Cristo na cruz. Era preciso que fosse pregado o Evangelho. Vamos aqui uma referência. 2 Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo de 1 a 5. O que se refere à fidelidade e o zelo na pregação. O zelo corresponde a você estar sempre fiel, associando a fidelidade, mas também ao entendimento do compromisso e que devemos ter na compreensão, o discernimento da palavra de Deus em espírito. Vamos ler aqui então, versículo 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Manifestação na cruz e a glória dele que foi estabelecida. Versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então veja em que muitos não querem ou não conseguem ouvir a palavra de Deus. Estive agora há pouco tempo aqui na praça, tem um cidadão, um irmão, eu conversando com ele, estamos tendo uma relação muito boa. E ele comenta, porque ele faz o culto aqui na praça, e tem pessoas que passam e com o culto que ele faz aqui na praça, as pessoas passam e tampam os ouvidos. Nessa repugnância de recusar ouvir a palavra de Deus. Então até hoje acontece esse tipo de comportamento, de inversão de valores, e que a palavra de Deus em verdade ela transforma, regenera, fortalece. Então essa recusa de ouvir a verdade. Veja o trabalho de um evangelista, porque as pregações preparadas pelos líderes das igrejas
são preparadas para agradar a homens e não a Deus. Aqui falou de cobiça, a seus próprios interesses, ao seu ventre, usando a piedade como grande fonte de lucro. E muitas vezes parece sabedoria, usando palavras que parecem sábias, falam suave, usam maquinalmente a astúcia das palavras para enganar, invertendo a verdade na mentira, colocando uma doutrina para que você possa ficar doutrinado. Inclusive nessa conversa que eu tive hoje com o irmão Eric, aqui na banca de revista, ele falou que ele frequentava uma igreja que ele, por ser divorciado, ele não poderia ser batizado. Então é um costume que tem aí na doutrina das igrejas, como o batismo. Então ficam fundamentadas nos costumes e tradições que Jesus Cristo pregou na cruz, as ordenanças, obras mortas que não trazem bons frutos. Por isso a importância de você frequentar uma igreja, um templo, porque de uma certa forma é necessário que você possa frequentar, mas filtrar o que está sendo pregado. Então as pregações com zelo, com responsabilidade, esta fidelidade com Deus, de pregar a verdade com autoridade. Aqui a autoridade é em questão de que você ouviu como foi questionada a autoridade de Jesus Cristo. Com que autoridade você fala essas coisas? Ele disse: vocês falam porque vocês não têm autoridade, como os escribas. Ele falou porque eles ouviram dos seus ancestrais, dos seus anciãos. Jesus falava, ele pregava com autoridade porque ele ouvia de Deus. Ele não falava por si, ele falava com a boca de Deus. Assim como os profetas, eles falavam não pela sua própria consciência, é pela palavra de Deus, em que o Espírito Santo opera. Vou dizer aqui, citar só algumas referências do passeio. Vamos aqui, Timóteo, 1 Timóteo 1,13. 1,13. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Aqui é Paulo. Paulo na graça, ele foi chamado, foi ungido. Ele que era um perseguidor da igreja. Então ele disse aqui que noutro tempo, que ele era judeu, bem ortodoxo, né? Ele falava nessa condição de que era ignorante e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ele se converteu, né? Um que era perseguidor, hoje nós temos aí Paulo como um grande exemplo, que inclusive se questionava se ele era profeta ou não. Porque a condição de profeta era aquele que testemunhou, esteve ali com Jesus Cristo, acompanhando, testemunhando todos os feitos de Jesus Cristo. Esse pode-se dizer um profeta. Então, nesta definição hoje, não temos profetas. Por quê? A lei e os profetas vigoraram até João. Então muitos dizem que são profetas. Eu sou um profeta. O profeta na condição
é aquele que seguiu Jesus e testemunhou todos os seus feitos. Amém? Vamos aqui em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 10, versículo 42. Nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus. Olha aqui. Testificar. Juiz de vivos e de mortos. Versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Então aqui profeta, aquele que testemunhou. Vamos aqui em Tito. Dois 15. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Então, sendo sempre zeloso e de boas obras, que sejamos aperfeiçoados, aprimorados e termos uma evolução espiritual. Que esteja na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém.